Arbitragem definida para a grande decisão, a primeira partida da final do Campeonato Pernambucano. Vou trazer a arbitragem já anunciada oficialmente pela Federação Pernambucana de Futebol. Mas eu vou contar uma história interessante aqui, galera, do técnico Hélio dos Anjos, que vai buscar o seu 5º título pernambucano. Ele já ganhou 3 pela equipe do Sport, 1 pelo Náutico e agora vai tentar a 5ª conquista no futebol de Pernambuco. E do outro lado, o Roger, que tenta pela primeira vez um título estadual. Ele ganhou a Recopa Mineiro, enfrentando o Democrata ainda pelo Atlético, mas o campeonato estadual ainda não. E ele pode repetir o feito de Mariano Sosso em 2024 e de Pepa em 2025. O Roger, que pode ser campeão pela equipe do Sport, repetindo também, obviamente, esse feito dos seus antecessores. Vou falar também sobre escalação, sobre momento decisivo, sobre o time que hoje está numa condição melhor. Enfim, convido você para ficar no vídeo até o final, para a gente bater um papo sobre essa decisão do Campeonato Pernambucano e você vai acompanhar todos os detalhes agora aqui no vídeo, hein? Se liga, galera! Pois é, como é que tá aí a expectativa para esse jogo? Você, torcedor do esporte, sente que é o momento do esporte buscar o tetra? Você, torcedor do Náutico, que viu o Náutico realmente crescer do ano passado para cá, com a chegada do técnico Hélio dos Anjos, sente que é o momento do Náutico? Você acha que o Timba vai de novo conquistar o título em cima do esporte? Porque o Hélio dos Anjos conquistou, depois de 53 anos, né, o título em cima do Sport Clube do Recife em 2021. Vocês lembram, né? E agora o Náutico tenta de novo o título em cima do Sport Clube do Recife. Bom, tem o primeiro jogo que acontece no próximo domingo, ilha lotada, mais de 25 mil ingressos vendidos, então o torcedor vai se fazer presente para incentivar e apoiar a equipe rubro-negra. Aliás, o torcedor do esporte e o torcedor do Náutico, a gente vai ter as duas torcidas. Foram liberados 2 mil ingressos para a torcida do Náutico, todos os ingressos foram vendidos, então o torcedor do Timba vai estar na ilha também para acompanhar essa decisão. Então a gente vai ter um público total de 25.081 torcedores no estádio Adelmar da Costa Carvalho, Ilha do Retiro, a tradicional Ilha do Retiro. A Federação Pernambucana de Futebol anunciou agora há pouco a arbitragem. Então vamos começar pela arbitragem, tá, galera? Marcelo de Lima Henrique apita o jogo de ida da final do Pernambucano 2026. O árbitro já fez parte do quadro pernambucano de arbitragem entre 2015 e 2017. Ele é carioca. Aliás, vamos ver a arbitragem total aqui, né? Para a gente confirmar e conferir. Bom, aqui. Marcelo de Lima Henrique, que é carioca, mas está na Federação Cearense, Master da Federação Cearense. O assistente 1 é Nailton Júnior de Souza, FIFA também do Ceará. E assistente 2 é Luiz Cláudio Regazzoni, Master, Rio de Janeiro. A gente tem a 4ª árbitra, Gleica Oliveira Pinheiro, FIFA do Pará. 5º árbitro, Francisco de Assis da Hora, CBF Rio Grande do Norte. O VAR, com Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, FIFA São Paulo. Auxiliar de VAR, Lilian da Silva Fernandes Bruno, Master São Paulo. Então, a arbitragem definida aí pela Federação Pernambucana de Futebol. O Marcelo de Lima Henrique, que apitou aqui no quadro da federação, ele é carioca, tá, galera? Então, já está pitando pela Federação Cearense de Futebol, né, agora dessa temporada. Porque teve uma época, inclusive, que o Sandro Mirahit, que era FIFA e destaque também, apitou aqui na Federação Pernambucana de Futebol. Aconteceram aquelas mudanças, né, de valorização da arbitragem, quer dizer, a federação pagava mais, o cara se saía, ia para outra federação, e assim ainda continua. Alguns árbitros até deixaram o seu local e foram para outros
para outros centros para buscar, obviamente, mais, né, destaque também essa questão financeira, que eu acho que é muito importante dizer que esse momento é um momento também da arbitragem tentar, né, se reciclar, trazer novidades, que a gente viu aí a questão do VAR ainda sendo adaptada, porque tem problemas. O VAR tem problemas, galera, não adianta. A gente ainda tem, a arbitragem ainda no VAR ainda está aprendendo, né? A gente não tem o impedimento semiautomático ainda, quer dizer, tem muita coisa que precisa mudar sim. Mas vamos lá, vamos uma história interessante que eu estava vendo aqui no GE, e deixa eu ver, a matéria é da Camila Souza, que eu achei muito interessante aqui, essa matéria, que eu acho que é bem legal a gente poder compartilhar coisas que são realmente interessantes, né? E a história, por exemplo, do Roger como treinador, quer dizer, ele está buscando o primeiro título dele, tem 5 anos, obviamente é um cara ainda muito novo, né, na carreira, mas está buscando esse título. E persegue, né, a façanha dos seus anteriores, dos seus antecessores, no caso, os treinadores que dirigiram a equipe do Sport. Então, a matéria aqui é bem legal, da Camila Souza, e ela traz o seguinte, que em 2024, quem ganhou o título do Campeonato Pernambucano foi o argentino, o Mariano Sosso, tá? Conquistou o título pela primeira vez na carreira. Ele nunca tinha conquistado um título. Ele conquistou o título de 2024 com a equipe do Sport, o argentino Mariano Sosso. Aí o que aconteceu? No ano seguinte, em 2025, quem conquistou o título pela primeira vez foi o Pepa, o português Pepa, e conquistou o título também com o Sport pela primeira vez. E o Roger pode conquistar, se ele vier a conquistar, também será o seu primeiro título como treinador, e justamente com a equipe do Sport Clube do Recife. Só lembrando que o Roger conquistou com o Atlético em 2023 a Recopa Mineira, ao vencer o Democrata, tá, de Governador Valadares, mas não é uma conquista regional, não é uma conquista estadual de peso. Então essa poderá ser a primeira conquista do técnico Roger Silva, comandando a equipe do Sport. Já o GE também traz essa matéria interessante, cara, porque o Hélio dos Anjos, e aí eu acompanhei os títulos que ele conquistou, 3 na equipe do Sport, e a matéria inclusive é do João de Andrade Neto, tá no GE, tá? Hélio dos Anjos vai igualar a marca de Givanildo Oliveira caso conquiste título pelo Náutico. O Givanildo, ele já foi 5 vezes campeão pernambucano, tá? E o Hélio dos Anjos tem 4 títulos, tá? O Hélio dos Anjos foi campeão em 96 pela equipe do Sport pela primeira vez. Quando eu conheci o Hélio dos Anjos, entrevistei ele várias vezes e tal. Depois ele foi bicampeão em 97, tá? Também com a equipe do Sport. E em 2003, também com a equipe do Sport, ele conquistou o título. Bom, aí o que aconteceu? 18 anos depois, o Hélio voltaria a conquistar o estadual, dessa vez com o Náutico, em 2021, quebrando inclusive o jejum de 53 anos do Náutico sem títulos sobre o Sport. É engraçado, né? Então o Hélio, ele começou inclusive a campanha do bicampeonato de 2022, mas deixou o Náutico durante a competição. Então ele teve uma parte aí na conquista, mas não era o treinador quando o Náutico foi bicampeão em 2022, tá? Agora, ele tenta justamente conquistar o 5º título e vai se igualar, se isso acontecer, ao técnico Givanildo Oliveira, que tem 5 títulos. Então, é interessante. E na matéria, galera, fala sobre aliás, os títulos de Givanildo Oliveira, só falando aqui, 1991, 92, 94, 2010 pelo Sport e 2005 pelo Santa Cruz, tá? Agora, os maiores conquistadores ou campeões como treinadores no futebol de Pernambuco são Palmeira, treinador Palmeira, e treinador Duque, ambos com 7 títulos, tá? O Palmeira levantou os estaduais de 1946 e 47 pelo Santa Cruz, 1951, aliás, 1950, 51 e 52 pelo Náutico,
61 e 62 pelo Sport. Palmeira, tá? Ele conquistou 7 títulos. O Duque, treinador Duque, que conquistou também 7 títulos, os títulos foram 4 dos seus títulos foi no lendário hexacampeonato alvirrubro. Em 1964, 66, 67 e 68, tá? Ele também foi campeão com o Santa Cruz em 1970 e 71. E no esporte ele conquistou o título em 1975. Boa matéria aí do João Andrade, do João de Andrade Neto, que mostra realmente esse dado histórico dos títulos dos treinadores aqui em Pernambuco. Então, tem essa história que eu acho que é interessante, isso faz a diferença, sim, senhor, porque o Hélio é um cara que eu considero sempre um treinador raiz, tá? Que briga muito, que joga dentro de campo com o time, que não tem essa de tá ganhando e se acomodar, não. Ele quer o tempo todo o time em cima, o tempo buscando resultado, o time para dentro. E o Roger é uma incógnita, porque até então a gente conhece o Roger como jogador e de repente ele, há 5 anos, começou a carreira de treinador e a gente não sabe como é ele numa decisão desse tamanho, uma decisão gigante como essa. Mas, assim, o que eu falo e o que eu tenho falado durante essa semana aqui sobre essa decisão é que o Náutico é um time melhor, tá? O Náutico está mais entrosado, o Náutico deu liga no time do Náutico, e o Sport ainda é um time em formação. Ainda a gente não sabe como vai estar esse time do Sport numa decisão desse tamanho também, porque tem muitos jogadores que chegaram recentemente, acho que ainda não conhecem a história do Sport, chegaram, desceram do aeroporto, vestiram a roupa e foram jogar. Pré-temporada foi muito curta, o próprio Roger reconhece isso, ele acha que realmente o time precisava de mais tempo, mas não tinha, porque o que foi feito ano passado resvalou desse ano, sobrou para esse ano, e agora é o que tem. Então, na verdade, a gente vai ver 2 equipes distintas, uma com mais entrosamento, com jogadores que se conhecem mais, com intensidade, e outra equipe tentando se estruturar, dar liga, né? E isso, na decisão, galera, claro, vale, mas não é o mais importante. O mais importante que uma decisão é o jogo brigado, é a entrega, é a raça, é a vontade, é você acreditar em toda a bola, é você não perder, é você ter foco, o foco total. Se o esquema vai ser posicional, funcional, jogo apoiado, transição rápida, isso independe. Isso, claro que o Hélio observou o time do Sport, viu como é que o time do Sport joga e vai tentar armar o seu time em função do que o Náutico já joga e do que pode acontecer na partida. O Roger, eu acho que ele vai querer impor ou implantar o que ele acha que é importante no time e vai tentar anular as peças do Náutico, porque o Náutico tem um lado esquerdo muito bom, com o Dodô e com o Vinícius, e é um lado forte. Justamente no lado direito do Sport, que tem o Augusto Pucci, que é um garoto que subiu agora, e é o único, né, lateral hoje, porque o Matheus Alexandre nem pode contar. E o Sport vai ter que se reforçar naquele lado ali. Já o time do Sport pode jogar com o Yuri Castilho pelo lado, ou pode jogar com o Barleta pelo outro lado, e aí o Náutico vai ter que escolher se sobe um lado, se marca o outro, como é que vai ser, porque o jogo espelhado ele vai acontecer naturalmente, de um lado e do outro, tanto do lado do Náutico como do lado da equipe do Sport. É um jogo espelhado em função da própria decisão. A Ilha do Retiro é a casa do Sport. Está voltando a ser aquela Ilha do Retiro temida, com torcedor, com grito, com agitação, né? Apoiando o time, incentivando. Isso a gente já está vendo no trabalho que está sendo feito pela nova gestão. E aí é um ponto importante também para o técnico Roger, saber que vai contar com o seu torcedor. Quer dizer, dos 25.081 torcedores, apenas 2.000 do Náutico, o restante do Sport. Quer dizer, 23.081 torcedores do Sport lá, incentivando, gritando, apoiando, sabendo que esse é o primeiro jogo, os 90 minutos mais os acréscimos do primeiro jogo. O Sport vai ter que fazer um bom resultado, que joga em casa, e ir para o outro jogo. Só que eu já vi muitas coisas acontecerem de forma diferente. Quer dizer, o time ganha em casa, acha que já ganhou e perde fora, ou o time ganha fora e pensa que já ganhou em casa eu vou matar e às vezes perde. Decisão é uma coisa diferente, galera, é um jogo diferente.
A gente fala clássico é um jogo diferente, clássico é um jogo diferente. Mas decisão ele é um jogo mais fora da curva, mais diferente ainda. Por quê? Porque tem um contexto em si do clássico e tem um contexto de ser um jogo que vai marcar a sua história. Ou você vai ser campeão, ou vai ser o perdedor. Ou você vai ser endeusado, tá lá na história, título, que tava lá na história, era eu o jogador tal. Ou não vai ser marcado, ninguém vai nem saber, o título de 2026 não foi marcado dessa maneira. Então, isso é pro lado do Náutico, pro lado da equipe do Sport. E agora, chega um momento decisivo, né? A gente tem só o recreativo para ajustes finais e ver a definição para essa partida do próximo domingo, às 18 horas, na Ilha do Retiro. Deixa eu só fazer uma colocação, porque é óbvio que eu o tempo todo pedi duas torcidas, e desde o começo, desde a época da pandemia, quando os jogos voltaram, que eu sempre defendo duas torcidas. Eu defendo duas torcidas, galera, não é... Ah, Roberto, mas pô, o confronto, cara, eu sempre digo que a segurança pública é um problema do Estado. O jogo em si é na Praça de Esportes e acontece lá. O que acontece lá, tiver briga, tudo bem, aí, meu amigo, aí o problema é do jogo que é privado, tá? É um jogo de uma instituição, ou seja, o esporte é responsável pela ilha, papapá. Dentro da Ilha do Retiro, se acontecer confusão, o problema é do esporte. Agora, na avenida, nas ruas, lá em Camaragibe, em Paulista, onde estiver, o problema é da segurança pública, galera. E assim, também vou dar um recado aqui. Pessoal, a gente sabe que vai ter briga. Vai ter briga de torcida, e não é só da torcida do Náutico, da torcida do Sport. Pode ter certeza que a torcida não. Vamos colocar torcida entre aspas aí, porque a gente sabe que não são torcedores. São marginais que se infiltram em torcidas organizadas para dizer que é torcida e fazem arruaças, brigas, confusão, assalto, tudo que não presta. Então, a gente sabe que vai acontecer e vai envolver torcida do Santa Cruz, torcida do Náutico, torcida do Sport, porque eles utilizam o jogo em si para ter a confusão. E aí cabe ao Estado prender, punir e acabar com isso de uma vez só. Cortar o mal pela raiz, mas eu acho muito difícil porque é ano de eleição e ninguém quer se indispor. Aí o cara prefere que o Estado pegue fogo, mas que você seja eleito lá, tá todo eleito lá, os outros que se viram lá. Enfim, e não é assim. Eu acho que a gente tem que priorizar o serviço público, a integridade das pessoas de bem, e sim, o cidadão de bem poder ir, poder vir, e assistir o jogo, estar na sua casa, ou em qualquer outra diversão, mas o Estado tem que dar segurança, a gente paga imposto para isso. Agora, se for dentro da Praça do Esporte, isso aí é outra história. Bom, a gente vai ter algumas mudanças nas equipes, é óbvio. Tem a volta do Muriel, que é o titular absoluto. O Matheus Silva, não estou sabendo se ele vai jogar ainda, mas poderá ser, quem sabe ele aparece de surpresa aí na zaga. No Sport são muitas mudanças, né? Desde o goleiro Thiago Couto, o Filipinho, na lateral, o Barleta, quer dizer, são jogadores que devem voltar nesse confronto. Ninguém quer ficar fora da final, cara. Ninguém quer ficar fora da final. O cara quer marcar ali a história, fazer um gol, ficar eternizado pelo torcedor, para lembrar daqui a 10, 20, 30 anos, 40 anos, quem fez o gol do título foi fulano. Então o cara quer ir lá, meu irmão. O cara quer ser marcado por esse momento. Então, até o esforço é maior, e a verdade é essa. E assim, vai ter também, e é óbvio, vai ter confronto de Sport e Náutico Sport também na Série B. Quer dizer, a gente vai ter 2 jogos agora, as finais do Campeonato Pernambucano, o primeiro jogo na ilha nesse domingo, dia 1º, no dia 8, no Estádio dos Aflitos, a finalíssima. Mas também tem 2 jogos, Sport e Náutico na Copa, aliás, no Campeonato Brasileiro da Série B, galera. Então, haja confronto aí, clássico dos clássicos, para o futebol de Pernambuco, envolvendo Sport e Náutico, Náutico e Sport, tá bom? Bom, eu queria que você comentasse aqui, que você falasse aí, primeiro, se você achou legal a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique, se você acha que vai dar Sport, se você acha que vai dar Náutico, quem você acha que começa. Aliás, para começar, esse primeiro jogo, você acha que dá Náutico, dá Sport? Depois a gente fala sobre outro jogo. Você acha que vai dar Sport, vai dar Náutico? Sport, por jogar em casa, tem a obrigação de ganhar, vai ganhar, enfim. Comenta aqui, mas deixe o seu like, deixe o seu joinha. Galera,
Se puder, dá uma moral pra gente. A gente está a caminho de 214 mil inscritos. Estamos com 213.624 inscritos. Se você puder se inscrever, eu agradeço aqui de coração. Dá essa moral pra gente, hein? Valeu, galera. Muito obrigado. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau, pessoal. Valeu.